Olá, boa tarde. Bem-vindos a mais uma entrevista do Alia Talks, essa sequência de conversas que estamos fazendo com especialistas de diferentes segmentos, trazendo como será a evolução da higiene e limpeza nesse momento que a gente vive, nesse futuro após a pandemia. E hoje, nesse último programa da série de entrevistas, a gente vai falar sobre hotéis, sobre um segmento muito estratégico, muito importante para o país inteiro. E a gente trouxe um especialista que está lá no Nordeste, lá no Natal, que eu vou pedir para ele se apresentar, é o Carlos Ananias, da WT Distribuição. Oi, Carlos, boa tarde. Olá, Rodrigo, boa tarde, tudo bem? Eu sou consultor de vendas aqui na WT já há 7 anos, né? Hoje eu atendo hotéis também, tá? E é um prazer enorme, uma satisfação, uma alegria muito grande estar falando com você, com toda a nossa equipe, com todo o nosso Brasil aí, para falar um pouco aí sobre essa parte aí de como a pandemia tem mudado muito na parte hoteleira, né, do nosso Brasil todo aí, digamos assim. Certo, muito bem, Carlos, muito obrigado. E, bom, o Nordeste inteiro o turismo é muito importante, então esse segmento hoteleiro é muito importante, né? E interessante, vocês já começam a ver alguns movimentos, algumas retomadas devagar, né? E que você tem visitado os hotéis, os clientes. O que você tem visto desses números do segmento? Como que foi assim, esse impacto até agora e como que parece que está acontecendo? Olha só, eu estive, né, visitando alguns clientes aí, né, com essa retomada aí recentemente, tá? E os números que alguns deles me passaram, que eu fui atrás também, busquei, para entender como é que estava se comportando a nossa estrutura hoteleira, né? E aí eu vi um dado bem interessante da BIH, que fala em que a redução, né, dessa parte de hospedagem nesse período aí de março a setembro chegou a reduzir até 80%, né? Então, é uma coisa muito grande, é uma coisa muito significante, tá? Uhum. Um outro dado também bem interessante é que eu fui atrás também, né, de algumas informações e uma carta aberta, né, feita pelos principais empreendimentos do nosso segmento hoteleiro. Ele mostra, né, passou essa carta aberta para o governo federal, falando sobre as dificuldades que poderiam vir a ter com essa parte aí da pandemia em si, tá? E aí um dado me chamou também bastante atenção, é que eles estimaram, né, em até 400 mil demissões de todo o mundo nesse nosso segmento aí de hotéis. Então, assim, é um dado muito assustador, digamos assim, quando você passa a ver que 400 mil pessoas poderiam ou até mesmo perderam de fato os seus empregos, né? Uhum. E nessas suas visitas, nesse começo de retomada, quais que são os principais obstáculos, Carlos, que você tem visto sendo enfrentados aí pelo segmento? Olha só, Rodrigo, os obstáculos que eu tenho visto é mais essa questão do pessoal realmente ter a firmeza, né? Ter ali a segurança em que os ambientes, né? A parte hoteleira tem tomado as precauções, tá? O pessoal tem realmente cumprido os protocolos que são exigidos ali pela parte os decretos, como eles exigem antes de fazer as reaberturas, tá? Porém, aí também tem um pessoal, por mais que queira a segurança, mas eles não fazem a parte dele, né? Os hóspedes, eles têm deixado um pouco aí a desejar essa parte aí deles aí, né? Uhum. Seria não usar máscara, evitar aglomerações, que o pessoal parece assim que realmente tem deixado o negócio fluir como se realmente nada mais tivesse acontecendo, tá? Uhum. Tem uma informação também bem interessante, um consumo que eu acompanhei, um determinado ponto de álcool em gel, por exemplo, numa recepção de hotel, num ponto de grande fluxo, né? Um refil lá de 800 ml aproximadamente, ele durava ali um dia e meio no máximo, né? E agora ele já passa a durar ali 4 dias. Então, assim, a gente vê através dessa forma em que o pessoal tem realmente fazendo menos do que era antes. Uhum. Tá? Interessante, ou seja, o próprio usuário parece que está uma relaxada, né? Consumia muito mais álcool, antes você está vendo já essa queda, né? Na preocupação, talvez, né?
Muito interessante. Exato, e assim, é um negócio interessante e importante também frisar, né? O vírus, ele tá aí, né? Ele existe. Então, assim, a gente só vai realmente ter uma noção melhor quando realmente as coisas se encaminharem. Então, se nós aqui não fizermos a nossa parte, né? Tem um exemplo recente aí da Europa, com novos casos, com novos fechamentos aí de estabelecimentos que já tinham sido retomadas as atividades, e a gente está passando aí por essa nova situação no nosso continente europeu. Pois é, eu entrevistei nesse período o Marcilon Miranda, da Rede RL, que respondeu uma questão muito relativa a esse assunto, né? Sobre quais são os principais desafios a serem enfrentados pelo segmento hoteleiro nesse período e como superá-los. Vamos escutar o que o Marcilon falou. Do ponto de vista de higiene e limpeza, que é o que nos traz aqui hoje, muitos desses hotéis, principalmente das grandes cadeias novamente, buscaram apoio em grandes clínicas ou protocolos de hospitais importantes. Nada contra, né? Afinal de contas, quem mais entende de vírus são os médicos. Então, acho que eles realmente deveriam estar envolvidos nessa questão para ajudar, principalmente nessas questões mais gerais, como uso de máscara, como distanciamento social entre os hóspedes e também dos hóspedes com os funcionários do hotel. Mas a maioria deles esqueceu um detalhe importante. Médico entende muito de vírus, principalmente se ele for um infectologista, mas ele não entende de limpeza. Então, a gente nota algumas soluções mirabolantes sendo adotadas, tipo, por exemplo, esses tapetes sanitizantes, né? Que a gente que entende de limpeza sabe que não funcionam, simplesmente porque ninguém vai ficar em pé sobre um tapete sanitizante o tempo necessário para que se garanta uma eficácia na desinfecção do solado dos sapatos. Assim, primeiro que tem uma questão que ninguém aborda, mas os hóspedes não querem se sentir num hospital. O negócio de um hotel, ele é um negócio que envolve acolhimento. As pessoas querem se sentir acolhidas. Claro que elas querem se sentir protegidas nesse momento também, mas não dá para transformar um hotel num hospital. Não é isso que o hóspede quer. Ele quer ser protegido, mas ele quer se sentir acolhido, ele quer se sentir à vontade, né? Ele não dá para a gente imaginar que isso vai permanecer ao longo do tempo dessa forma tão rígida quanto alguns hotéis estão adotando esses protocolos. Vai haver uma acomodação mais para frente. Os custos certamente são importantes, porque, lembra, eles não estão tendo as reservas que eles costumavam ter. Então, obviamente, para eles está sendo muito mais caro nesse momento. E é desnecessário, porque os micro-organismos de hospitais eles são muito mais resistentes do que aqueles encontrados nos hotéis. Por isso, os produtos hospitalares são mais caros, porque eles precisam combater micro-organismos que são mais resistentes, mais difíceis de matar. Os micro-organismos dos hotéis não são assim. Aí é que eu digo que é preciso um especialista de limpeza para poder dizer que produtos de fato são necessários, o que não é exagero, o que protege de fato o cliente na hora da higiene e limpeza de um quarto de hotel ou das áreas comuns também, né? Então, não que a gente vá desobedecer aqueles protocolos gerais indicados pelos médicos, né? A gente é capaz de seguir passo a passo qualquer um desses protocolos médicos na questão das coisas mais gerais, como falamos antes, distanciamento social, uso de máscara, luvas em determinadas situações, tudo isso. Mas o protocolo de limpeza geral de um hotel, ele pode ser seguido com custos mais aceitáveis, né? E a gente precisa colocar isso em prática. Então, esse equilíbrio é muito difícil de ser atingido de fato, mas é preciso pensar nessas coisas, porque como o setor está muito deprimido, também não dá para ficar gastando qualquer quantidade de dinheiro
para fazer uma coisa que um programa mais racional é capaz de entregar. E eu ainda diria uma última coisa, que é o seguinte: há que se cuidar muito da parte de treinamento dos funcionários, porque todos esses cuidados podem ir por terra se, por exemplo, um funcionário ficar mexendo na máscara o tempo todo enquanto acompanha um hóspede, por exemplo. E, assim, trazendo para os dias atuais, alguns meios ali de segurança, digamos assim, que foram exigidos através dos protocolos, né, eles foram colocados, né, como tapete sanitizante, a questão também do termômetro para aferir pressão, porém é algo também que vem entrando em desuso. Por quê? Né, porque a gente vê muito a questão do tapete. Primeiro você tem que colocar uma solução adequada, tem que passar um determinado tempo pisando nesse tapete para poder higienizar bem o solado do seu calçado. E aí, posteriormente, você teria que secar, né? Ok, tudo bem. Porém, quando já dei um cansado já de ver em minhas visitas, né, o pessoal, o tapete sanitizante sem nenhuma solução. Então, ela evaporou naturalmente, mas o pessoal não faz a reposição, né? Um termômetro para aferir a pressão, né? Então, assim, tem pessoas que são assintomáticas em que o termômetro pode passar ali e você vai entrar, então a pessoa vai estar contaminada. E é até engraçado, até um comentário que eu faço aqui, um parênteses que eu abro, eu vendo essa questão do termômetro, passando por alguns estabelecimentos em que eu passo diariamente, uma coisa bem engraçada é que eu perguntei a 3 pessoas que controlavam o acesso de pessoas, né, com o termômetro. E eu perguntei se eles já tinham barrado alguém, né? E eles disseram que não. Então, assim, a questão, primeiro, se você está com febre, você não vai sair de casa, ainda mais nos dias atuais. E segundo, aquela questão que eu já comentei, se você for assintomático, você está com vírus, então você é algo que vai passar batido ali. Então, não há como você realmente controlar isso, ser um negócio muito fiel, né? E aproveitando que você falou, é comum nesse segmento o uso muito de soluções domésticas nesse meio profissional, ou você acha que isso vai, a tendência é isso diminuir cada vez mais, abandonar os produtos de uso domésticos e ficar mais profissionalizado a coisa? É se profissionalizar cada vez mais, né? Eu digo a algumas pessoas também, até em tom de brincadeira, eu digo, rapaz, você esperou acontecer uma pandemia para colocar em prática tudo que eu venho te falando durante todos esses anos. Então, assim, eu acho que a gente não poderia, né, esperar uma situação dessa para a gente poder colocar isso aí em prática, né? Então, mas mesmo assim, né, encontra pessoas que utilizam equipamentos domésticos, digamos assim, é uma vassoura que você vai varrer de serdadura, vai botar toda a poeira em suspensão, vai sujar tudo aquilo que o colaborador já fez a higienização, né? Questão ergonômica também, então não são apropriados para esse fim, então você acaba também causando um afastamento ali do seu colaborador, e aí acaba o negócio não fluindo e você só realmente, o negócio que era para ser benéfico acaba sendo maléfico, né? E Carlos, vamos falar agora sobre os agentes de limpeza, né? Capacitação dos agentes de limpeza. Como que fica isso nesse novo momento? Falando um pouco da nossa linha de indoor, né? Os produtos, eles em si, né? Eles os rótulos, as fichas técnicas, eles são bem intuitivos. Então, já ajuda bastante, já é um diferencial nosso também nesse segmento, né, que atuamos, em que ele já ajuda o teu colaborador, né, a fazer a coisa certa em caso dele entrou hoje e não sabe de alguma coisa e já começar a atividade, né? Lembrando que a WT e todos os outros aliados fazem todo esse acompanhamento, essa capacitação, né, para os colaboradores que são daqueles nossos clientes. Então, é uma prática nossa, é algo que realmente a gente coloca ali à disposição do nosso cliente para poder
realmente ele fazer um bom uso do nosso produto, do nosso equipamento, dos nossos maquinários também que nós disponibilizamos. Uhum. Uma outra coisa também, Rodrigo, é assim, no caso da parte hoteleira, né, que a gente tem comentado aí, com relação à parte de ocupação, né, a taxa de formação de quadro de pessoal. Então, assim, a parte de camareira, a parte de roupeiros, né, de rouparia, então elas é algo muito grande dentro de um hotel. Então, assim, realmente é algo que deve ser visto com muito bons olhos, né, e ter realmente esse cuidado de estar fazendo as capacitações periódicas, se for o caso, para que tudo flua corretamente conforme necessário. Uhum. Eu costumo até dizer assim, não é parecer limpo, né? É estar limpo. Ou seja, fica evidente na sua fala a importância, nesse novo momento, de cada vez mais, tanto o segmento atuar como parceiro, né, do seu fornecedor, do seu distribuidor, desse parceiro mesmo, para gerar uma solução de qualidade, né? É muito bom isso. Exatamente. E se a gente falar mais tecnicamente, por exemplo, uma coisa que eu sempre vejo a preocupação desse segmento são com áreas comuns. É necessário mesmo uma atenção especial para as áreas comuns? Eu diria que não somente as áreas comuns, tá? Mas todas as áreas que envolvem ali o estabelecimento, né? Seja hotel, pousada, hostel, a acomodação que ele se encaixar ali. Por quê? Porque quando o hotel ele foi construído, tá tudo novinho, então assim, a melhor parte agora e a forma mais fácil é você manter aquilo dali. Uhum. Então não adianta você querer economizar com algum produto, alguma coisa ali em que você vai botar a perder um porcelanato que você acabou de colocar recentemente. Então assim, vai sair, a gente volta àquele ponto que você já comentou, é o barato que sai caro. Eu vou colocar alguma coisa, vou contratar uma empresa que não me dá um suporte adequado, vai acabar danificando ali o meu produto, né? Ali a minha estrutura ali. Ele pode até se responsabilizar a outra empresa, mas aí é um outro estresse que você acaba tendo sem a necessidade devida, tá? Então, assim, é algo que você está com a necessidade, você tenta resolver, e aí você consegue, ao invés de arrumar uma solução, você acaba arrumando um outro problema. Né? Uhum. Então, assim, realmente, assim, por que não olhar para essas áreas, né, com a higienização também diferenciada, tá? Então, assim, a gente fala muito em tecnologia, a gente vê muito que a tecnologia economiza. Hoje tem Smart TV, tem lâmpadas de LED, então, assim, também existe tecnologia nos produtos químicos também. Então, tem vários fatores em que a gente ajuda o nosso cliente com relação a isso daí. Né? Então, se investe tanto nessa parte estrutural, então o químico ali, ou a empresa que vai ser um parceiro muito adequado para aquele cliente lá, então seria bem interessante que ele realmente fosse e analisasse criteriosamente a empresa e os produtos que ele vai passar a utilizar no estabelecimento dele, certo? Então, assim, um ponto também interessante, né, que eu estou lembrando aqui agora, é justamente com relação a alguns móveis também, tá? Então, assim, a parte de enxovais também. Então, às vezes, você acaba danificando coisas ali que acaba indo por água abaixo o investimento que você fez recentemente. Legal. E, bom, Carlos, tem aquele ditado, né, que diz que atrás de cada desafio tem uma oportunidade, né? Quais que são as oportunidades escondidas que tem nesse segmento aí, nesse momento? Boa pergunta essa sua, tá? Eu vejo assim que a questão tem um outro jargão muito por aí conhecido, que tempo é dinheiro, né? Então, nessas situações em que alguns hotéis ainda estão limitados a 80% de sua capacidade, a 70%, né? Então, assim, tem muita forma de você conseguir otimizar isso daí, né? Então, seria utilizar produtos, de preferência, obviamente, da linha Jindal, tá? A gente consegue otimizar bastante o processo de higienização entre um quarto e outro,
entre uma saída e outra, na verdade, de um hóspede, que eu acho que é o mais crucial, ainda mais se for em um final de semana, tá? Dependendo da época do ano, obviamente, das situações em que ele está ali situado. Mas eu atribuo bastante essa questão do produto em si, para ele poder ter uma facilidade, uma agilidade na hora de liberar um quarto para poder já receber um novo hóspede ali. Uhum. E eu tenho uma coisa que sempre me ocorre quando eu ouço falar de Covid nesse ambiente de hoteleiro, é que eu quase nunca escuto falar de lavanderia, do lençol, travesseiro, onde você dorme. E no final das contas, a gente vai para um hotel, às vezes você vai para dormir, ou você acaba, no mínimo, 8 horas de sono, você vai estar dormindo em cima de um lençol, numa fronha. E eu não escuto muito se falar disso, né, nesse momento de Covid. É uma oportunidade também essa questão? Eu até começo a te responder com uma outra pergunta, né? Por que também não valorizar essa área ali do hotel, né? Porque assim, o pessoal às vezes não enxerga a lavanderia de uma forma tão interessante, porque talvez ela não vá trazer uma receita, né, financeira, algo financeiro ali, como uma hospedagem, uma diária proporciona. Porém, se a gente for levar em consideração, é muito visto ali nas avaliações de sites de acomodações, Booking, Travel e por aí vai outros, né? A questão que o pessoal bate muito nessa tecla de lençol, de toalha e por aí vai, né? Então, assim, o pessoal tem muito essa questão de deixar de lado a lavanderia, porque talvez o hóspede não consiga ter acesso, né? Então, é algo muito interessante que possa ser revisto isso daí, né? Colocar isso daí também como um diferencial, certo? Eu até comparo com uma cozinha de um restaurante. Então, se você tem lá um salão do restaurante, você tem um vidro dividindo a cozinha, você consegue ter acesso visual de como a sua comida está sendo feita, e por que não com a lavanderia, né? Você realmente vê aquilo ali, o seu enxoval sendo feito, é algo que vai parar o seu corpo, é algo que você vai passar uma noite de sono ali, ou durante o dia mesmo, vai ficar em contato com sua pele, e é algo tão importante como outra área do hotel, digamos assim. Legal. E, Carlos, eu sei que vocês têm uma cultura muito forte de consultoria mesmo, né? De atuar em parceria com o cliente, ajudar a achar soluções adequadas e não simplesmente entregar produto, né? Você tem algum case que você consiga ilustrar essa abordagem? Sim, Rodrigo. Esse case que eu já tinha comentado contigo, né, lá um pouquinho ali atrás, é bem interessante nessa questão que a gente sempre procura ir ao cliente primeiro para entender a necessidade dele, né? Certa vez nós fomos procurados por um cliente nosso já, que ele tinha um gargalo na lavanderia dele, em que ele atribuía, né, a lavadora. Então ele queria comprar uma nova lavadora de roupa. Porém, quando nós chegamos lá, nós vimos que o problema não era a lavadora, né? Ele lavava a roupa, porém ele não tinha carga de secagem adequada, né? Então a gente, ao invés de vender uma lavadora para esse cliente, a gente vendeu uma secadora, resolveu o problema dele e melhorou também a questão do valor investido do equipamento. Porque uma lavadora a gente sabe que é um pouco mais cara do que uma secadora. Então ele acabou resolvendo o problema dele com a aquisição de uma nova secadora. O cliente ficou super satisfeito e nós mais satisfeitos ainda por ter atendido o cliente de forma correta, coerente com o que ele precisava, né? Não simplesmente fechar o olho, escutar o cliente e vender para ele, porque senão o problema só iria aumentar, porque ele iria comprar uma nova lavadora, iria continuar com as roupas pós-lavada esperando secar, correndo o risco de gerar algum tipo de mofo naqueles lençóis ali para poder secar, ou nas toalhas. Então seria um problema que a gente estaria causando ali a mais para o cliente. Muito bem, Carlos. A gente está chegando próximo ao final da nossa conversa, da nossa entrevista. Eu queria saber se tem algum recado final, uma mensagem final para deixar aí para os espectadores.
Sim, Rodrigo, agora eu vou pedir aqui uma ajudinha aqui a uma frasinha que eu anotei aqui, certo? É algo bem simples, mas é muito importante, né? Que o hoteleiro, ele realmente preze pelo serviço, né? Que seria o atendimento, tá? O ambiente, né? Como um todo, a estrutura física daquele estabelecimento em que ele está, né? A limpeza, principalmente nesses momentos de pandemia, de Covid, né? A higienização tem sido algo muito relevante, mais do que nunca, tá? E a hospedagem e o conforto, né? Que fecha aí esses 4 pontos aí, em que o hóspede, ele indica, né? Ou ele recomenda a um outro usuário, através das avaliações em que ele faz nos sites de busca, a um colega, a um parente, enfim, a todo mundo, ele vai levar em consideração esses 4 pontos que eu comentei contigo agora, né? É algo realmente assim que faz a diferença para quem busca realmente fazer um atendimento correto. Tá certo. Carlos, muito obrigado. Obrigado pelo seu tempo aí, obrigado pelas informações e eu desejo sucesso aí para você nessa retomada aí nas atividades do Nordeste, que volte os hotéis a atuar como sempre foram fortes, né? Vamos sim, eu que agradeço mais uma vez a oportunidade, tá? E podem contar conosco para o que precisarem, tanto a Alia como os nossos clientes que estejam aí nos observando, nos assistindo, né? Digamos assim. Muito bem, muito obrigado. E obrigado para vocês também que nos acompanharam nessa semana. Hoje a gente está nesse último programa aí da série de Alia Talks 2020 e desejo muito sucesso, muito crescimento e uma retomada bem forte para todos. Obrigado!